sabe, eu tenho certeza que você vai voltar para a aula amanhã diferente, incendiado e passando vontade em quem não veio. Nossa, irmão, você perdeu. Mas fique em paz, o ano que vem tem de novo. Aí, para quem está no quarto período, eu disse, você pode voltar, mas quem está no terceiro, eu espero você aqui o ano que vem. Quem está no segundo, eu espero você aqui no ano que vem, no outro ano também. Eu vou contar com muita gente aqui por muito tempo, amém? Glória a Deus. E só para você não ficar ansioso, vou falar o que vai acontecer agora. Quero ministrar para você. Fogo, poder, unção, glória de Deus, aleluia. Porque nós gostamos desse negócio. É ou não é? Nós gostamos de um reteté. Depois nós vamos almoçar e depois você vai poder ir embora para sua casa. Na verdade, o ônibus vai chegar, eu espero. Inclusive, faz um favor para mim, Alexandre, liga para o Nicolas, pega com ele o número do motorista, vê se o cara vai vir. A gente espera que ele venha. Quem é que veio de ônibus? Ah, mas qualquer coisa, tem um ponto de ônibus ali também, é um rodovia. Não, a gente leva você, pode ficar em paz. A gente arruma uma carona, se for o caso. Mas aí a gente vai almoçar, depois a gente vai. Os irmãos já estão liberados para a gente ir embora. E lembra que você é seminarista não falta ao culto, amém? Você sabia disso? Você sabia que seminarista não falta ao culto? Pastor, não sabia dessa não, pois é. Irmãos, aí, tem gente que já vai direto, isso é muito bom. Mas seminarista não falta ao culto. Amém? Queridos, e olha para cá. Eu quero falar sobre unção. Eu quero falar para você sobre a unção para cumprir o propósito. Certamente você já concluiu que existe um propósito de Deus na sua vida. Amém? Lembra, ontem nós falamos de 3 chamados. Chamado para ir com Ele, ir após Ele, mas o principal e primeiro, para estar com Ele. Mas depois que eu estou com Ele, agora eu vou após Ele. Eu fui chamado para algo. Só que eu disse para você também que que a obra de Deus é algo sobrenatural. Se é algo sobrenatural, que está além da minha capacidade, algo que eu não posso fazer, por exemplo, eu não posso expulsar demônios. Eu, na minha força, nunca. Mas no poder de Deus, através de mim, eu posso expulsar demônios. Eu, por mim mesmo, não posso curar os enfermos. Mas o poder de Deus, através da minha vida, eu posso curar os enfermos. Eu posso liderar, eu posso pregar, eu posso falar, eu posso dar aulas. Eu posso ser uma bênção, desde que eu seja alguém cheio da unção de Deus. Por quê? Porque tudo isso que nós fazemos, acredite em mim, dar aula não é algo mecânico, natural, como aprender matemática, português, estudos sociais. Na minha época tinha estudos sociais, nem sei se existe isso mais. Tem não, né? Agora, outras coisas. Mas presta atenção, para algo sobrenatural, eu preciso também de ter algo sobrenatural, que é a unção de Deus. Então, sabe, de maneira simples, o que é unção? Unção é capacitação. A unção é habilidade. A unção é você ministrar a outros a vida de Deus. E olha o que a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito. Salmo 92, 10. Tu exalta o meu poder. Como boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Sabe, irmãos? Aqui, a analogia que está sendo feita, que quando você é ungido, você ganha força, você ganha poder, você ganha autoridade, como um boi selvagem. Olha o que outro texto também nos diz, 1 João 2,20, mas vós tendes a unção que vem do santo. Então não é que você terá, você já tem. Então aqui, eu não vou ministrar para você receber a unção. Nós vamos orar para você manifestar essa unção, para você aprender a usar essa unção, para que a unção que você recebeu, para que a graça que você recebeu, porque essa também é uma outra palavra para unção, é receber graça.
Alguns aqui receberam uma graça especial para ensinar. Outros receberam uma graça especial para evangelizar. Outros receberam uma graça especial, sabe, para ser pastor, para ser profeta. Mas todos nós recebemos graça. Todos nós recebemos essa capacitação que vai fluir na sua vida. Então a minha intenção não é ministrar para você receber, é para você manifestar. Lá na sua célula, no seu discipulado, na vida das crianças que você apacenta, dos jovens que você apacenta. Então essa é a nossa intenção. Olha o que a Bíblia diz: mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo, e a unção que recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, com ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Aqui tem uma chave poderosa. A unção só flui para quem está conectado em Cristo. Presta atenção, estar conectado não tem nada a ver com ser salvo. Estar conectado significa depender. Da mesma maneira, lá em João 15, diz para você ontem, você é o galho, que só pode dar fruto se você está conectado. Conectado com Cristo. Porque é de Cristo que flui a vida. Então a unção só flui para aqueles que estão conectados. Fala com o irmão, fala, a unção só flui para quem está conectado. Então a unção, ela nos capacita a fazer coisas extraordinárias, coisas que estão muito além. Presta atenção, se é algo que você consegue fazer naturalmente falando, você não precisa de unção. Não precisa. Se é algo que você consegue fazer naturalmente, você não precisa de unção. Agora, se é algo que para você percebe que você não consegue, meu amigo, aí precisa da unção. Você vai liderar uma célula, você sabe que você não consegue, e você clama, você permanece, você está conectado, aí a unção flui. Aí alguém chega e fala, não, mas você é um grande líder. Você fala, eu? De onde eu saí? Quem eu sou? Não, filho, é a unção de Deus em mim. Sabe, todas as vezes que eu fui homenageado como professor, eu fui surpreendido. Por quê? Porque eu não sou um bom professor. Eu não sou. Eu sei das minhas limitações. Mas uma coisa eu faço, eu me conecto. Eu recuso dar uma aula sem a presença. Eu me recuso. Eu oro por isso. E aí está um sinal claro de alguém que depende. Porque quando você ora, significa que você depende. E quando você depende, sabe o que acontece? Flui a unção. A capacitação flui. Então eu não sou iludido comigo mesmo. Ah, pastor, o senhor é uma bênção, hora poderosa. Amém. Mas eu sei, a fonte não sou eu, a fonte é Ele. Eu só me conecto. E aí flui a unção. E aí você é impactado. E aí você é abençoado, aí você é enriquecido, aí você é tocado. Então, presta atenção, depender dessa unção é fundamental para a obra que Deus quer fazer através da sua vida. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 10,6. Quando você é cheio da unção, você é transformado. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 10,6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui está falando de Saul. Saul, ele era rei. Ele não era profeta, ele era rei. Eram unções diferentes. No Velho Testamento funcionava assim. Outra coisa, lá no Velho Testamento, o Espírito vinha, a unção vinha para cumprir um propósito. Era uma visitação. Mas agora na Nova Aliança, não é mais uma visitação do Espírito, é uma habitação do Espírito. O Espírito habita dentro de você. A unção está em vós. A unção está aí dentro. Só precisa fluir. Agora o que é interessante é que quando você é alguém que flui na unção, você é transformado em outro homem. Eu vou te dar um exemplo que você conhece. O pastor Aloísio. O pastor Aloísio, de maneira natural, quando você vê ele andando, você percebe nitidamente, ele é uma pessoa tímida, ele é uma pessoa mais calada na dele, não é de muitas expressões. Mas quando aquele homem sobe naquele púlpito e pega no microfone, ele é transformado.
A impressão todas as vezes que eu tenho, quando o pastor Luiz vai pregar, quando ele sobe, que ele começa a falar, ele transforma no leão. É assim que eu vejo, porque ele muda completamente. E é isso que a unção faz. A unção nos transforma, a unção nos muda, a unção nos enriquece. Sabe, daqui a pouco fala, gente, como é que eu fui capaz de fazer isso? Sabe, o pastor Arlan pregou sobre essa unção profética. Talvez você é alguém tímido, mas quando a unção flui, você se torna ousado, aí você começa a profetizar, você nem sabe por que você fez isso. Gente, como é que eu tive coragem de ir lá? Como é que eu tive coragem de falar isso? Por quê? Porque a unção te transforma. Alguém que é tímido, alguém que é vergonhoso, mas na hora que vai falar na cela, meu amigo, o poder de Deus flui. E transforma numa outra pessoa. É isso que a unção faz por nós. Sabe, a unção, ela nos dá coragem, intrepidez. É interessante, né? Não coloquei aqui, mas o Espírito está me lembrando agora. Lá em Efésios diz, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amém? É uma ordenança. Agora presta atenção, alguém embriagado, não sei se você infelizmente já passou por isso, mas infelizmente na minha vida pregressa eu já me embriaguei algumas vezes. Mas alguém embriagado é interessante, ele fica corajoso, ele pode ser alguém mais tímido, mudo, ninguém vê a cor da voz dele, mas se ele ficar embriagado, fica falante, alegre, corajoso, quer caçar confusão com os outros. Ué. É assim. Por quê? Porque ele está sob mesmo, debaixo do controle do álcool. Ele está sob a influência do álcool. Então ele faz coisas que ele nem imaginava. Vou te contar algo da minha vida pregressa, vocês não contam para os outros, não. Eu tinha um problema. Quando eu saí com os meus amigos, a gente saía e falava assim, não, hoje nós vamos sair para beber. E a gente bebia muito. E eu tinha um problema. Quando eu ficava embriagado, eu não lembrava do que tinha acontecido. Me lembro um dia, a gente saiu, acordei na casa do meu amigo. Levantei assim, falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí meus amigos, muito da onça, como assim você não lembra o que você fez ontem? Aí eu já comecei a ficar assim, não, o que eu fiz? Você está brincando, você não lembra as coisas que você fez ontem, as coisas que você falou? Falei, não, e eu fui me dando um apavoramento. Na época eu tinha uma namorada, aí eu liguei para ela, ela não me atendia. Eu falei, agora pronto. Fui juntando as coisas, falei assim, devo ter ficado muito doido, devo ter brigado com ela, devo ter agarrado uma outra mulher, e ela viu, e ela não quer falar mais comigo. Aí meus amigos colocaram pilha. Não, porque não sei o que, você fez isso, tal. Foi um desespero na minha alma. Por quê? Porque eu não lembrava. Então assim, quando eu bebia, eu transformava numa outra pessoa, porque eu estava sob o domínio do álcool. Agora eu me converti, diga amém. Amém. Agora não, na verdade eu me converti antes, tá, irmãos? Converti em 2006, aleluia. Foi bênção, foi agora, essa parte pode editar. Presta atenção, foi em 2006 que eu nasci de novo. Deus mudou a minha vida. E foi radical, irmãos. Eu cheguei no encontro sexta-feira, tipo assim, até quinta eu bebia. Passei pelo encontro, nunca mais bebi. Nunca mais fiquei embriagado. Fui liberto da bebida assim, imediatamente. Poderoso minha experiência em relação a isso. Tem outras coisas que Deus está transformando, mas isso aí foi, instantâneo. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Que alguém tomado pelo Espírito, alguém cheio da unção de Deus, vai fazer coisas sobrenaturais que ele nunca imaginou que faria. Nunca imaginou que faria. Então lembra, você está incluído numa obra que é espiritual, que depende do poder de Deus. O poder de Deus já habita dentro de você, agora você só precisa fluir. Você só precisa fluir. Lembra disso? A Bíblia diz em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. A Bíblia não está dizendo que ele vai te dar autoridade, diz que ele já deu. Você já tem a unção. A unção se manifesta em autoridade, para expulsar demônios, para curar os enfermos, sabe, para liderar, para fazer tudo dentro da obra de Deus. É interessante porque, sabe, de maneira natural, o peixe
que está fora do aquário, que está fora da água, ele está fora do seu propósito, fora do seu habitat. Qual que é a consequência disso? Vai morrer. Outra coisa, o pássaro ele foi criado para voar. Mas um pássaro que não voa, ele não está cumprindo o propósito de Deus. E eu, pastor, você foi criado para liderar, para ser uma influência, para ser alguém que vai cumprir o propósito de Deus, debaixo da unção que já habita dentro de você. E se você não faz isso, você está fora daquilo que é o propósito de Deus. Mas acredite, o potencial já está aí dentro, já foi dado para você. Amém? Sabe, eu quero então dizer para você, o que acontece quando você é alguém que é cheio do Espírito Santo. Só um instantinho, deixa eu pegar minha água aqui. Quando você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que você é capaz de liderar. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos, e a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então quero chegar aqui com você. Deus chamou você para um desses ministérios. Hoje o Senhor só vai confirmar. Hoje nós vamos orar de maneira específica. O Senhor chamou você para algo, porque o Espírito Santo chama essas pessoas com um propósito, edificar a igreja. Então, presta muita atenção. O principal propósito do profeta, como o pastor Arlan aqui, não é necessariamente profetizar, mas é ensinar a igreja a profetizar. A principal função do pastor não é necessariamente apacentar, mas é ensinar a igreja a apacentar. A principal função do mestre não é necessariamente ensinar, mas é ensinar a outros a ensinar. Então a Bíblia vai dizer que a unção é te dada para um propósito. Deus chama você para um ministério, para um propósito, para que você possa edificar os santos. Então a unção que você recebe, a unção que você vai fluir, é para aperfeiçoamento dos santos, é para abençoar a igreja. Então se você é alguém que recebeu a unção, e é como uma caixa d'água, imagina, a caixa d'água da sua casa ela é cheia de água, mas se você não abre a torneira, não consegue fluir. Você é como uma caixa d'água espiritual, filho, que você recebeu tanto de Deus, está cheio, quase derramando. Mas você sabe o que é algo poderoso com a unção? Que quanto mais você usa, mais você tem. Porque acontece isso na sua caixa d'água. Quando a água vai baixando, a boia desce e começa a encher de novo. As mulheres talvez não vão lembrar disso, mas nós homens entendemos de caixa d'água. Tem uma boia lá em cima. Quando a água está cheia, a boia fecha e não entra água. Mas quando você abre a torneira e a água da caixa vai baixando, a boia vai baixando, libera um cano e vai enchendo de novo. Então presta atenção. É igual aquela caixa d'água acoplada do coisa, bem lembrado. Talvez fique mais fácil de você visualizar. Sabe aquela caixa acoplada do vaso? Tem uns vasos que tem uma caixa acoplada. Você aperta o botãozinho e desce a água. Aí a boia desce, ela começa a encher de novo. A unção é assim. Quanto mais você usa, mais você flui. Quanto mais você usa. Irmãos, presta atenção. Por que Paulo diz que ele recebeu graça de Deus, e essa graça que ele recebeu não se tornou vã? Pelo contrário, ele trabalhou mais do que todos os outros. Chocante isso. Porque se a gente for contar, era Paulo mais 11, né? 12 depois com o Matias que foi levantado. E Paulo fala assim que ele trabalhou mais do que todos os outros.
Não eu, mas a graça de Deus em mim. Preste atenção nisso. A graça que ele recebeu, a unção que ele recebeu, o que ele fez? Ele usou. E porque ele usou, foi dado a ele muito mais. Muito mais. Deixa eu dizer algo para você. Anota essa aí. Quanto mais você usar a unção que Deus te deu, Deus vai te dar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Mas você tem que usar. Eu recebi graça para algo. Acredito que Deus me deu graça para ensinar. Aí o que eu faço? Ensino. Treino professores. Ano que vem, estou no meu coração, fiquei muito feliz porque o pastor Luiz autorizou. Ano que vem eu quero fazer a maior capacitação de professores que nós já fizemos. Se você for discipulador, tiver concluído o seminário, estiver cursando, você vai poder participar. Porque só pode dar aula quem está cursando ou concluiu o seminário. Presta atenção. Por quê? Porque eu entendi. Se Deus me chamou para ensinar, então eu tenho que treinar outros também para ensinar, com mais clareza, com mais ousadia, com mais intrepidez, porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para ser pastor, para apacentar os irmãos. Então hoje eu não estou necessariamente à frente de uma rede, mas estou lá juntamente com o meu pastor apacentando os irmãos. Amém? Então presta atenção, a unção foi dada para ser usada, e quanto mais você usa, mais você tem. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1,6, por essa razão te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti por imposição das minhas mãos. Reaviva, ativa, usa. Essa é a palavra que Deus tem para você. A Bíblia diz lá em Atos 1,8, nós lemos esse texto ontem. Recebereis poder, fala comigo assim, poder. Essa palavra poder, ela tem dois significados no grego. A primeira é dínamos, que significa habilidade, força. Mas também essa palavra poder significa exousia. O que é exousia? Exousia significa autoridade concedida para realizar algo. Então presta atenção, você que é cheio do Espírito Santo de Deus, você que foi cheio da unção de Deus, você tem agora a autorização da parte de Deus para usar. Para usar. Ontem eu falei para você de você receber ferramentas espirituais. Usei o exemplo da bolsa ontem, amém? Então presta atenção. Adianta ter uma furadeira se você não sabe usar? Não adianta. Adianta você ter uma maquita para cortar madeira, mas você não sabe usar? Não. Então presta atenção nisso. A unção que você recebeu é a capacitação de Deus para que você possa usar os dons que Ele te deu. Para usar as habilidades, os recursos e os recursos que Ele deu a você. Então essa unção é essa autorização, essa capacitação para usar a ferramenta. Quantos estão comigo? Diga amém. Então olha só, sinais que alguém foi cheio do Espírito, que tem uma nova unção. Já disse, primeiro, ser cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito manifesta o fruto do Espírito. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito? Olha para a vida dele, vê se ele está manifestando o fruto do Espírito. Bondade, benignidade, paciência, amor, longanimidade e tantos outros. Olha, repara, porque aí é o sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. É alguém que está fluindo na unção. A história conta a história de um homem chamado Charles Finney para alguns, que ele era um homem tão cheio da unção, tão cheio da presença de Deus, alguém que tinha tanta presença de Deus, que quando ele chegava para pregar em alguns lugares, conta-se uma história na biografia dele, que ele chegou para pregar numa indústria, e na hora que ele chegou, o povo desligou as máquinas, ele não falou uma palavra, o povo começou a se prostrar, confessar os seus pecados, chorar ali, só com a presença do cara. Ele carregava tanta presença do Espírito, ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus, que só a presença dele mudava o ambiente completamente. Pastor, que bonito, né? Nossa, olha, que saudosismo. Lá na igreja primitiva, olha a sombra de Pedro. Aí, os irmãos ficam saudosistas com o passado, mas esquecem que o mesmo poder, a mesma fonte que operava nesses homens, também está conectada em você. Você pode fazer obras ainda maiores. Você vai fazer obras ainda maiores. Amém?
Por quê? Porque você já tem a unção. Amém? Fica de pé, por gentileza, onde você está.